Professor Átila, qual é a sua opinião quanto ao rock nacional? Rock nacional, você está se referindo ao atual ou de tudo que já vem sendo... O que já vem vindo esse tempo todo, rock desde o início nacional, o que o senhor acha? É preciso ter cuidado com essas colocações, tá? Bom, falemos do rock atual. Falar em rock atual, para mim, tornou-se assim, uma coisa monotemática, né? O assunto que se trata é tudo relacionado a coisas do coração, né? Mas aquela coisa assim bem piegas. Então, e rotula-se, né? É o caso aí de bandas, eu não quero falar mal aqui, né? Não, vocês pode Falar o que o senhor quiser. Restart, Pode falar. é Cisne, aquela desgraça? Sim. Né? E tantas outras. Mas também esse tipo de música tem sido feita e até de forma assim, as letras interessantes, por bandas como o Charlie Brown Jr., Charlie Brown, né? O Skank, que oscila um pouco entre a balada, entre o reggae, mas também tem um pouco de rock. Mas eu prefiro o que foi a minha juventude, bandas que inclusive vocês conhecem agora. Capital Inicial, Ira, Plebe Hood, vocês já ouviram falar Plebe Hood? Algo meio punk, que eram os Garotos Podres, que hoje está sendo resgatado de certa forma pelo Matanza, mas não é tão assim, é punk, mais rock, mais pesado. E outras bandas que, né, não vou me lembrar aqui, que compuseram, que vieram fazendo essa história, né, de 80 pra cá. Mas uma coisa que eu sempre acho legal, são nossos, são brasileiros, estão fazendo sucesso, isso é bacana, para que nós não fiquemos, né, só dando valor assim ao que vem de fora. Professor, e a gente sabe, desculpa interromper o senhor, que assim, o rock, de uma certa maneira, ele veio primeiro para protestar contra muita coisa que a gente viu contra guerras do Vietnã, a própria mesma ditadura que passa por todos os estilos. E assim, de alguma forma, as letras dessas canções te passaram alguma coisa, isso te influenciou de alguma forma lá atrás, quando vinha daquilo tudo, quando o rock ainda era um movimento? O bacana de você perguntar isso quando ainda era um movimento. Hoje, rotulou-se, né? Tudo é rock, essas musiquinhas que o cara faz a música e é rock, isso foi até falado em... eu já falei com vocês que o Tico Santa Cruz, né, o líder dos Detonautas, ele falou a respeito disso, né? Porque rock não é você botar uma camisa preta, uma roupa, uma bota, do Iron Maiden, do AC/DC e se dizer roqueiro, né? Quando a pessoa está lá mesmo no meio do show, está vivenciando aquilo, mas é a própria mudança da sociedade. Mas voltando à sua pergunta, o bacana é que há músicas que na minha época, assim, na adolescência, tá, você não tinha assim, tanto entendimento. E que hoje, trabalhando com elas, inclusive em sala, é legal de você ver sobre o que realmente estava sendo falado. Porque quando se trata de letra de música, tudo ligado à literatura, você não pode afirmar com certeza que aquele estava falando efetivamente de determinado assunto. Mas na minha época, principalmente as bandas que surgiam em Brasília, volto a falar aqui, Plebe Hood, o Capital Inicial, a Legião Urbana, que foram bandas que, não sei se vocês sabem, elas partiram a partir de uma outra banda, elas surgiram a partir de uma outra banda chamada Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico surgiu essa banda por ocasião de uma manifestação adolescente, uma jovem grávida, e que um policial, um cacetete, deu choque nesta jovem e ela abortou o seu filho. Daí surgiu o Aborto Elétrico. Do Aborto Elétrico surgiu Legião Urbana e Capital Inicial. Sendo que a Legião Urbana, embora com letras como Que País é Esse?, Angra dos Reis, Índio, teve assim, uma tendência mais para o lado amoroso, lado romântico. O Renato Russo, né, o líder, era um poeta. Já o Capital
embora também fazendo algumas músicas voltadas para isso, partiu mais para a coisa do reclame mesmo, da insatisfação, como o caso de independência, agora as músicas que não eu vou denunciar autoridades incompetentes, né? E lá também a Plebe Rude, que tem um CD deles, na minha época era LP, era fita, né? O concreto já rachou, nunca fomos tão brasileiros, vocês precisam ouvir isso. Então, de certa forma, ajudou sim, mas é bom assim, ajuda de forma a esclarecer. Não que você tenha que seguir que a pessoa está lá no palco, você tem que ter a sua personalidade, você tem que estar ouvindo tudo, né? É bom você ser eclético para que você possa ter seu juízo de valor, não seguir aquilo que está sendo falado. Porque muitas vezes o cara pode estar ali pregando alguma coisa e não ser aquilo. Só queria citar aqui uma banda que foi o Kiss. O Kiss, que falava que matava pintinho, soltava no palco, pisava. E depois o Kiss, ele mudou o nome, parece que tinham pontos, que seriam cavaleiros ou crianças, não sei muito bem o inglês, a serviço de Satanás, né? E tinha o pessoal meio pirando com aquilo ali. E na verdade é uma banda que mais vende bugigangas por aí, é chaveiro, camisa, bota, até hoje é a que mais vende. Então eles mudaram para tirar o ponto, ficou beijo. Porque na verdade não era, aquilo era o quê? Eles estavam se promovendo, como o Ozzy, do Ozzy Osbourne, que não sei se é verdade, teria comido, arrancado a cabeça de um morcego lá na frente do cara para que ele fosse se apresentar, para que pudesse ter valor. Depois tomou aí não sei quantas vacinas, quanta raiva. Então é bom que nós não sigamos assim, tenhamos sempre a nossa opinião. Professor, olha, muito obrigado pelo senhor estar podendo enriquecer o nosso trabalho. O senhor é 10. Não, eu que agradeço porque eu acho vocês 10. Então pra mim é um privilégio poder compartilhar isso aqui com vocês. Isso, Ana. Viu, Ana? Pode repetir de novo? Eu que agradeço, porque pra mim vocês são 10. São assim, é difícil você na rede, tanto estadual quanto municipal, encontrar assim, alunos tão empenhados quanto vocês.